Você está na sua rede Boa Nova de rádio e na sua rede Mundo Maior de televisão no programa Alma Querida. Queria pedir para você ligar para 0800 12 18 38 e você vai ser atendido pelo Clube Amigos da Boa Nova e vai ser informado como é que você pode nos ajudar a levar adiante esse nosso projeto de divulgação da nossa querida doutrina. Faça isso, 0800 12 18 38. Nos e-mails que nós estávamos analisando, o último nós falávamos sobre a pergunta que nos foi feita de alguém que dizia o que acontece com a alma de quem se mata. E o anterior é o que acontece com alguém que desconfia do namorado que está sendo traído, né? Sobre esse quem se mata, nós estamos falando do que acontece quando você morre e passa para o plano espiritual e você estraçalha o seu perispírito e fica sem condições de reencarnar de maneira adequada. Então, o que vai acontecer é que você vai tentar reencarnar e vai ser abortado no 3º ou 4º mês de gestação, que é para você poder refazer o seu mapa perispiritual, sem o qual você não vai poder reencarnar. Então, isso é muito importante. A outra coisa é o que nós falamos, a incongruência de falar da alma que se mata. Imagine se alguém pode se matar. A coisa mais interessante, é interessante que nós estávamos ouvindo um programa na Rádio Boa Nova e o Miguel de Jesus estava falando do nosso amigo, o Alírio Cerqueira, que está lançando um livro sobre suicídio. Eu não me lembro muito bem, mas parece que o título do livro é A Solução Ineficaz. Né? A solução que não resolve. Não é solução, a solução que não é solução. Então, você dá um tiro na cabeça e depois descobre que deu um tiro na água, que não adiantou nada. Que você não resolveu coisíssima nenhuma. Por quê? Porque realmente não resolve. Nós somos imortais. E o e-mail dizia, se essa alma se perde... Ora, está escrito, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Essa alma não se perde. Então não existe isso. Agora, a pessoa que fez o e-mail denota uma certa compreensão da doutrina e uma certa incongruência. Quer dizer, a compreensão não está completa, porque ela diz, ou eu vou ter que pagar numa outra vida, numa outra encarnação. Se ela sabe se que tem que pagar, se tem essa noção de que vai ter que pagar, significa, não morreu, não conseguiu se matar. E depois pagar, quer dizer aprender. Tudo isso que está, a palavra pagar que aparece nas Escrituras é, você não vai sair de lá enquanto não pagar até o último centavo, ou seja, enquanto você não aprender até a última continha da tabuada, até a última vírgula da gramática espiritual. Por quê? Porque a lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós. Então, também Jesus disse, dali não passará um só jota, um só tio, até que tudo seja cumprido. Disse também, não há nada oculto que não venha a ser sabido, nem escondido que não seja revelado. Eu vou me matar porque assim ninguém vai ficar sabendo desses problemas que eu estou enfrentando. Não vai ficar sabendo da minha culpa, nem do que eu fiz. Todo mundo vai ficar sabendo. E a coisa mais terrível é que antes daqueles encarnados ficarem sabendo, você fica sabendo que todos estão sabendo. Você chega do lado de lá, é só lembrar do que aconteceu com o André Luiz. Ele não sabia que ele era um glutão e que ele estava sendo a vida no plano espiritual como um suicida inconsciente. Então ele passa do lado de lá e tem um monte de espíritos inferiores atrás dele, passa 8 anos fugindo e os espíritos gritando, suicida, suicida. Você passa do lado de lá, Deus e espíritos, aqueles com os quais você está associado do lado de cá, vão dizer, sem vergonha, malandro, traidor, tal, né? Meu Deus do céu. Você fica do lado de cá, você bebe, fuma, nem se dá conta de que você está fazendo isso porque está influenciado por um bando de manipuladores, de fantoches que estão do outro lado. O fantoche é você. Tá? A marionete somos nós aqui. E quando chega do lado de lá, você descobre que eles estão bravos, porque você vai parar de servir a eles. E aí, se você conseguir parar de servir a eles, porque se você é um drogadicto, você chega do lado de lá e você vai entrar numa síndrome de abstinência, porque do lado de lá não tem boca de fumo para você correr atrás. Aí você entra em desespero. Entra em desespero, vai aparecer alguém que vai dizer, você quer, eu arrumo para você. Aí você vai falar, tá bom, então eu quero droga. E, por incrível que pareça, eles trazem droga para você. Mas como droga no plano espiritual? É, droga no plano espiritual.
E você não sabe que essa droga do plano espiritual ela é feita do lado de lá através da exteriorização ectoplasmática dos drogados daqui. É como se fornecesse matéria-prima para uma fábrica de drogas no plano espiritual mais inferior, mais reles, mais baixo. E aí, é claro, vai aparecer um fornecedor que te dá droga. Aí você fala, bonzinho, consegui droga de graça. Depois, no outro dia ele volta e vai te fornecendo. E você continua com o seu vício. Até que ele chega e diz assim, e aí, cara, quando é que você vai começar a pagar a droga? Mas como? Não é de graça? Não, imagine. Você pensa que aqui é diferente? Aí você já está na mão da turma do lado de lá. E você vai passar, porque senão você vai ter que pagar do lado de lá, de outra maneira. O choro e ranger de dentes. Aí você vai se transformar num fazedor de viciados do lado de cá. Eles vão ensinar como. E você vai fazer isso. Em escola, com crianças jovens, todos aqueles que estão meio indecisos, você vai ajudar a se viciar. Tá? Até que você também entre numa fria danada, porque tudo tem consequência. Do lado de lá você descobre que você não pode mais fazer isso. De repente, a lei de Deus na sua consciência vai começar a gritar muito alto. E você vai passar a dizer, mas eu quero me livrar disso. Aí você descobre que está preso. Está segregado. Está pior do que se estivesse numa penitenciária. E você ali não tem saída. Eles têm todo um processo de segurança. Parece que não tem saída. Mas você vai verificar que, de repente, alguns daqueles que parecem ser viciados vai falar com você como se estivesse falando em segredo da salvação. De que se você quiser, vai ter uma solução para você. Então você olha naquele cara todo tatuado, todo cheio de piercing, e que está ali também fazendo um trabalho como se fosse um trabalhador das trevas, de repente é um agente da espiritualidade superior que está disfarçado ali naquela região umbralina. E ele vai te dar um caminho. Aí, de repente, você pode estar resgatado daquela situação, sem que aquela turma que está fazendo aquela segurança saiba, e aí você vai para um outro plano, onde você vai começar todo um processo de recuperação, de regeneração. Aí você vai descobrir o valor da prece, você vai descobrir o valor do companheirismo, você vai descobrir o valor de partilhar, o valor da interação com os outros, o valor da amizade, até que você decida por uma outra encarnação, na qual você vai enfrentar tudo aquilo que você não enfrentou antes. Da mesma maneira que acontece com a droga, né, seja ela maconha, cocaína, oxi, crack, cachaça, cerveja, fumo, da mesma maneira que acontece isso com a droga, acontece também com o sexo, acontece também com todos aqueles comportamentos que são desvios do comportamento adequado em obediência à lei divina que está na consciência de cada ser humano. Então, você vai ter salvação sim, nenhuma alma se perde. Pode sofrer muito, e o sofrimento às vezes é atroz, mas nenhuma alma se perde. A outra coisa que eu queria acrescentar é para minha amiga que falou sobre a questão da traição do namorado. Olha, você vai tomar uma decisão que é importante, porque quando um homem se relaciona com uma mulher, se eles começam a ter um relacionamento sexual, né, o que é comum hoje, né? Hoje começou a namorar, já começa a ter um relacionamento sexual. Às vezes as pessoas constituem família até sem estar casadas, né? Já aparecem filhos e tal. E você começa a namorar e começa a ter um comprometimento sexual. O que acontece é que vai haver uma interação vibratória entre você e o seu parceiro ou parceira. Essa interação vibratória é o seu corpo etérico no etérico dele, o seu astral no astral dele, o seu mental no mental dele. É isso que significa serem ambos uma só carne. Agora, se um dos parceiros sai e faz aquilo que a turma chama de pular a cerca e tem uma interação física com outra pessoa, traz as energias dessa outra pessoa. Muitas vezes a esposa é uma mulher honesta ou a namorada, a parceira é uma mulher honesta, pura, compreende? E o pilantra pega e dá uma saidinha com uma outra que até cheira uma carreirinha ou puxa um baseado, bebe, fuma, tá entendendo? É mentirosa, não tem responsabilidade. Então tem um tipo de vibração. E esse pilantra depois vai e mantém relações sexuais com a mulher dele, com a parceira dele.
e ponho aquela vibração da primeira na segunda. Só que a vibração de uma na outra pode ser veneno. Aí essa segunda, que talvez seja a esposa, no outro dia o leite derrama no fogão, a resistência do chuveiro queima, ela fica totalmente sem controle emocional, vai ficando desesperada, briga com os filhos, estupro em curto, toma remédio, toma ansiolítico, toma isso, não consegue dormir e ninguém consegue resolver. Até que apareça alguém que entenda dessas coisas e possa dizer, olha, você está com uma vibração de alguém que está tendo um envenenamento astral, tá? Um envenenamento vibratório. Então é necessário que faça um trabalho de liberação, é como se fosse uma intoxicação vibratória. Agora, como é que vai desintoxicar se começa a haver a promiscuidade? Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa, vão me chamar de careta, de ultrapassado. Tudo bem, como dizia o Paulo de Tarso, se eu vivesse para agradar os homens, não estaria agradando o Cristo. As notícias que nós vemos muitas vezes na televisão, um dia desse estava assistindo uma reportagem a esse respeito, e moças e rapazes numa balada, eles estavam dando entrevistas, e felizes da vida, porque eles estavam falando quantos já haviam beijado naquela noite e quantos amassos já deviam ter trocado, tá entendendo? Então fica como se fosse um esporte. E eu pensando, nossa, será que eles não sabem que qualquer interação física acarreta um comprometimento vibratório, energético? Ah, mas não tem problema. Afinal, não tem problema. Cada um que ela beijar, ela vai ter que estabelecer um vínculo. Estabelecer um vínculo físico, vai estabelecer um vínculo vibratório e estabelece um vínculo espiritual. E ele tem que ser administrado. Então, ela vai lá e fala, beijei tantos. Nossa, se viesse falar comigo, dizer assim, olha, você arrumou tantos alunos para a próxima encarnação ou filhos que você vai ter que redirecionar todo mundo para a espiritualidade. E o pior é que vão procurar você para fazer uma brincadeira superficial. E você vai ter que aprofundar o relacionamento até transformar todos em seus irmãos na espiritualidade maior, em seus irmãos em espírito. Não faça o outro que você não quer que faça você. Faça o outro aquilo que você quer que faça você. Então, essa questão da promiscuidade é algo muito grave. E quem é que se aproveita disso? O que eu chamo de galera da cruzeta, a turminha que está do outro lado, do segundo palco. Primeiro palco somos nós, segundo palco os nossos obsessores, terceiro os nossos amparadores. A turminha do segundo palco que fica com as cruzetinhas de manipulação, fazendo com que você faça as coisas que impeçam a sua elevação espiritual. Vamos ver agora o outro e-mail que nos pedem para responder. É alguém que diz, a síndrome do pânico tem alguma causa espiritual? Uma amiga nossa, ela escreve dizendo, olá querido Adão Nonato, gosto muito do senhor e sempre que posso assisto seus programas. Por favor, me tire uma dúvida. A síndrome do pânico tem alguma causa espiritual ou somente orgânica e psíquica? Obrigada e que Deus te abençoe. Olha, certa feita, na rádio eu fiz um programa em que eu falei, já contei essa história aqui, mas vamos repeti-la, em que eu falei de um sequestro de uma amiga minha, que estava saindo do supermercado e foi assaltada na rua por sequestradores. Ela não chegou nem a ver a cara dos sequestradores. Quando ela viu, estava num carro, estava sendo levada para um lugar deserto e ela foi parar num cinema abandonado. No cinema ela foi amarrada numa poltrona, com a cabeça amarrada na poltrona, as mãos amarradas, os pés amarrados, de frente para a tela. E os sequestradores foram para a sala de projeção e começaram a projetar naquela tela, puseram 2 palitinhos nos olhos dela para ficar de olhos arregalados olhando para a tela, não podia tirar os olhos. E ela ficou com os olhos arregalados olhando para a tela onde aparecia. A mãe dela falando que ela não ia dar nada que prestava, o pai xingando, as amigas tirando sarro, o marido falando mal dela com outras mulheres, ela sendo traída e ela ia ficando cada vez mais em desespero. Aí os bandidos paravam de fazer projeção. Quando parava, ela gritava, ela parava de gritar. Aí eles começavam a projeção, ela gritava mais ainda, eles paravam. Até que eles pararam de fazer as projeções, mas ela continuou gritando. Porque o cineminha já estava dentro da mente dela, não precisava mais estar na tela, a tela já estava na mente.
Aí, de repente, ela viu que ela estava sendo solta. Sem ver os bandidos, ela estava na rua solta. E eu disse, ela continua andando pela rua, gritando hoje, com medo de tudo, né? E sem saber o que fazer. As pessoas ligavam para a rádio para saber que tipo de sequestro era esse e tal, né? Até que depois de 2 semanas nós dissemos que ela estava, de certa maneira, se recuperando, porque haviam identificado os bandidos. Ela foi no centro espírita e os bandidos se manifestaram numa sessão de desobsessão. Eram obsessores que estavam fazendo aquilo com ela. E o cinema abandonado é a nossa cabeça. Ela não viu ninguém, não foi levada a lugar nenhum, simplesmente fizeram isso. O meu amigo Jeter um dia ainda me perguntou, você não vai voltar a abordar aquele negócio que a gente poderia chamar de sequestro mental? Porque é um sequestro mental. Então, quando você pergunta, minha querida, se a síndrome do pânico tem alguma causa espiritual, claro que tem. Não há síndrome do pânico sem exploração das imagens que estão na mente das pessoas. E as imagens, elas fazem parte do nosso plano mental, o que eu chamo do nosso corpo mental. E o nosso corpo mental, ele trabalha com imagens. O corpo mental superior, que a gente chama de mental superior, mental abstrato ou corpo causal, não trabalha com imagens. Ora, você precisa aprender a trabalhar com as imagens, fazer com que as imagens sejam as mais perfeitas possíveis. Há até uma técnica, olha aí agora, né? Vamos dar uma receitinha para você tratar a síndrome do pânico. Não vou dizer que você fique curado. Muita gente já se curou com isso. Talvez você consiga. É trabalhar com as imagens. Não há pânico sem você estar imaginando. Ah, eu estou imaginando isso. E se entrar um bandido? Você vê o bandido entrando pela porta. E se me roubar o carro? E se eu cair da ponte? E se eu isso? E um monte de imagens. Então o que eu digo? Aprenda a lidar com as imagens. Seja yogi. Então, você está com a imagem de que vão entrar na sua casa? Faça uma imagem da porta aberta. Beleza de imagem. Agora faça uma imagem de você completando bodas de prata com a sua esposa, de você comprando um carro novo, outra imagem de você comprando a casa de praia, outra imagem de você trocando, pondo um terno novo, outra imagem de você comprando, enfim, as imagens das suas metas. Tá? Você tem que saber em que é que você quer pensar. Depois que você faz uma imagem, um monte de metas com imagens, você começa a inspirar, daí a yoga, né? Inspirar a energia daquela imagem obsessiva. A imagem obsessiva, por exemplo, pode ser, como eu disse, uma porta aberta, mas pode ser uma pessoa também. Uma pessoa pode ser uma imagem obsessiva de maneira positiva ou negativa. Positiva. Ai, eu não posso parar de pensar naquela mulher. Olha, ela não me tira o sono. E sempre que você tem uma imagem obsessiva, todos os sistemas da sua vida ficam comprometidos. Você não pode pensar em mais nada. E uma imagem negativa. Ah, eu não posso parar de pensar naquela mulher desgraçada, o que ela fez comigo, o que ela me aprontou e tal, etc. Então também está te roubando energia. Tanto num caso como no outro, a turminha do outro lado está afetando. Aí o que você vai fazer? Vamos admitir aquela mulher. Então eu vou inspirar, né? Como se eu estivesse tirando a energia daquela imagem. E ponho na imagem das minhas bodas de prata, das minhas bodas de ouro, do meu carro, da minha casa na praia, da minha fazenda, do meu sítio, do meu computador novo, da minha nova roupa, tá entendendo? Daquilo que eu quero. Então eu vou ter uma série de metas. A minha relação de metas, que tem memorizada, tem 83. Então não tem essa história. Né? Não perco o sono com imagem obsessiva. Tem alguma imagem que vai me atrapalhar? Ah, não tem problema, em 2 minutos estou dormindo. Porque eu começo a tirar a energia dessas imagens e pôr aonde eu quero. Então é muito importante saber trabalhar com essa imagem. Nós vamos dar só uma revisada no e-mail dessa nossa irmã para ver o que ela diz. Né? Ela quer saber se a síndrome do pânico é uma coisa, se tem alguma causa espiritual. Né? Ou, né? Ela diz que é uma dúvida, se no pânico tem alguma causa espiritual ou somente orgânica e psíquica. É orgânica, é psíquica e é espiritual. Porque é orgânica, é psíquica. Ah, só isso basta? Basta. Mas será que a turminha que está do outro lado e que quer te atrapalhar não vai tirar proveito disso? Vai tirar proveito, sim. Tira proveito. Tira proveito e vai manipular a
cruzetinha, cheia de barbante, para você ficar pensando naquilo, para eles poderem manter você do jeito que eles querem. Muitas vezes, até atrapalhando, se você fica pensando, vamos só imaginar o seguinte, a minha mulher está me traindo, você fica pensando nisto, nossa, você não consegue trabalhar, você não consegue ir ao cinema, você não consegue estudar, você não consegue fazer as coisas que você tem que fazer. Então fica tudo muito difícil. Os outros sistemas da sua vida começam a ficar como que você encanta um sistema, é como se desenergetizasse os outros. Então, o que é importante? É que você tenha uma vida mais ou menos integrada e integral, que você seja capaz de dar atenção a todas as áreas da sua vida. E você tem muitas áreas. Você tem uma área que é a sua família, uma área que é a sua saúde, uma área que é a sua casa, sua comida e sua roupa, uma área que são os seus amigos, uma área, né, que é a sua comunicação, o seu carro, como é que você se transporta no mundo, as revistas que você lê, os jornais que você lê. Tá? Uma área que é o que você aprende na vida. Quando você passa pela vida, o mundo inteiro está olhando para você, está aprendendo com você. Então, queira ou não, você é um professor. E quando você passa pela vida, queira ou não, você está olhando para o que está acontecendo, para o acontecer à sua volta. Então, na vida, nós somos alunos e mestres. Como é que você lida com esse sistema de aprendizagem, com o pedagógico na sua vida? Você tem uma profissão, tem um trabalho que fazer, você tem um patrimônio que cuidar, você tem uma religião para te fazer caminhar no sentido de transcendência, para sair daqui e ter uma vida espiritual. Você tem uma vida para administrar juridicamente. O seu carro está com o imposto em dia, os seus documentos estão em ordem, os seus impostos estão pagos, o seu passaporte, tudo isso. Tá? Você tem também que administrar toda a sua vida, todos esses sistemas que é o que eu falei da família, da saúde, da alimentação, tudo isso você tem que administrar. E além disto, você tem um sistema que a gente chama de sistema de precedência. Quais são os valores da sua vida? Você tem que eleger valores. Tá? E tem que se preocupar com esses valores. É tão interessante que quando uma pessoa chega, ela está com pânico, ela fica fechada naquela imagem do pânico. E aí, ela para de pensar nas outras coisas. E a energia fica como que bloqueada numa coisa só. Então, precisa tomar muito cuidado para não se deixar arrastar por esse sequestro mental. A síndrome do pânico é como se fosse mesmo um sequestro mental. E é uma coisa terrível, porque não é uma coisa só de você ficar imaginando. Ela tem um componente orgânico. O coração dispara, né? O rosto fica quente. Algumas pessoas até dão uma espécie de ofuscamento ocular. Como se não conseguisse enxergar direito. E algumas pessoas, é como se elas desejassem se enterrar num buraco, não sair dali. Então, agora veja que coisa terrível. Você pega e fica dentro do seu quarto, quieto na sua cama, põe o lençol sobre a cabeça e fica com a sensação de que não resolve. Por quê? Porque a coisa acontece dentro da sua cabeça. Acontece dentro da sua cabeça. Tá? Nós estamos chegando ao final do nosso programa Alma Querida. Paz e luz no coração de todos. E até o próximo programa, se Deus quiser. Aqui na sua Rede Boa Nova de Rádio e na sua Rede Mundo Maior de Televisão.